queria dizer que hoje é uma responsabilidade falar aqui, né, nessa conferência, porque aquilo que Deus colocou no meu coração fala sobre gerações, amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra sobre gerações. Eu vejo aqui algumas gerações, dois tipos de geração, né? Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração essa tarde, amém? Eu vou tentar correr aqui, me organizar, amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, já deixa aberto em Levítico capítulo 6, amém? Amém ou não? Vocês são muito chique, né? Você chega aqui, você ganha pulseirinha, você ganha isso aqui, eu vou usar, tá? Isso aqui não vai sair da minha Bíblia não, amém ou não? Amém ou não? Vocês são chique demais, aleluia. E também 2 Timóteo, eu ia compartilhar algo, mas interessante, toda vez que eu venho para cá, o Espírito Santo vai me direcionando para outras coisas, amém? O que importa é que eu não estrague o que o Senhor está fazendo nesses dias aqui, amém ou não? Então fala assim: Senhor Jesus, não deixa o Betinho estragar o que está acontecendo aqui nesses dias, amém? Aleluia. Eu quero falar sobre gerações, né? Acho que a última conferência que estávamos aqui falou sobre águas, né? E hoje é fogo, amém? E é interessante que quando nós olhamos para a palavra fogo, né? O fogo ele veio para consumir, o fogo ele veio para aquecer, amém? O fogo veio para trazer mantimento, o fogo veio para purificar, amém? O fogo veio para ativar, amém ou não? Então a gente pode usar tantas coisas, né? O Espírito Santo também simboliza fogo, amém? Mas eu queria falar hoje sobre gerações, né? Se eu pudesse dar um tema para esse sermão que nós vamos construir junto aqui, essa tarde, você vai me ajudar, amém ou não? Se eu for dar um tema para essa pregação é mantendo a chama acesa, amém? Eu já ministrei isso algumas vezes lá na nossa comunidade, mas eu queria dizer para você que está aqui essa noite, que essa incumbência de manter essa chama acesa, ela não é minha, ela é nossa, amém? Quando a dança estava aqui ministrando, eu não sei você, mas para mim já valeu a pena vir aqui, amém? Eu vou te explicar por quê, porque deixar um legado de uma geração caída é muito fácil, mas deixar um legado de crianças que estão amando a presença de Deus, que estão caminhando, isso é muito difícil, amém? Isso gera cansaço, isso gera um preço, isso gera dinheiro, isso gera noites sem dormir, amém ou não? Os líderes de jovens estão aí ou não? Você já orou agradecendo? Um jovem pediu para você orar à noite um dia e você já orou agradecendo a comida, mas era para você orar para o jovem, mas você estava tão cansado com sono, você estava abençoando a comida. Ele sacudiu e falou assim: pastor, não é para a comida não, é para orar por mim. Alguém já passou por isso aqui não? Olha lá, se identificou. Porque isso gera um cansaço, amém? Mas isso é muito lindo. Quando as crianças estavam ministrando aqui, eu senti muita presença de Deus. Os jovens estavam aqui dançando, eu fui muito tocado pela presença de Deus. E eu fui conduzido a falar sobre gerações. Não tem como a gente entrar numa conferência dessa, né? Talvez muitas pessoas que passaram por aqui nesses dias falaram sobre fogo e tantas coisas, mas eu quero te falar que para manter a chama acesa, você precisa deixar um legado, não em cinzas, mas em chamas. Sabe por quê? Porque a cinza, ela faz sujeira. A cinza, ela deixa o ambiente escuro. Sim ou não? Alguém faz churrasco aqui? Levanta a mão, quem é o churrasqueiro? Deixa eu ver. Eu quero marcar. Levanta a mão quem faz churrasco aqui. Levanta a mão bem alto, meu irmão, que eu quero olhar para você e um dia eu vou lá na sua casa comer churrasco. Deixa eu ver. O bispo já olhou. Amém? E a cinza, ela só produz sujeira. Mas o fogo não. O fogo nos aquece. Então todas as vezes que eu olho para o fogo, eu me lembro do apóstolo Paulo, depois do naufrágio, depois de pegar um tufão chamado Euroalaquilão, e esse tufão
derruba eles ali no mar, ele passa por uma tempestade, mas de repente ele chega na ilha de Malta, e aí ele chega lá e falou, acabou, a tempestade acabou, está tudo tranquilo, mas de repente ele chega na ilha de Malta e está chovendo, mas os irmãos da ilha de Malta, os bárbaros que estavam lá, prepararam uma fogueira, e sabe de uma coisa? Eles foram aquecidos por aquela fogueira. O fogo, ele gera vida. O fogo não deixa o ambiente de morte acabar com uma pessoa, mas o fogo, ele gera vida, amém? Mas sabe o que é o mais interessante de tudo isso? O apóstolo Paulo, ele poderia ter murmurado naquele momento e falado, não, eu já passei por um naufrágio, eu falei para o capitão que, Deus já está mudando aí as coisas, amém? Eu passei pelo naufrágio, eu passei por tantas coisas, e aí uma tempestade, e agora eu chego e está frio, mas preparou uma fogueira, e só ele, sozinho, acho que tinha 270 e poucas pessoas naquela embarcação, mas só ele sozinho foi buscar graveto. E quando ele vai buscar graveto, ele toma uma picada de uma víbora, mas depois ele sacode no fogo, e aquele espírito da morte, que talvez ia matar ele, foi embora, aquela víbora. Onde eu quero chegar com tudo isso? Pastor, tem coisas que você não precisa esperar pelo outro fazer, tem coisas que você tem que fazer. Para manter aquela chama acesa, para cuidar daquelas 200 e poucas pessoas, só o apóstolo Paulo foi buscar graveto. Sabe, nesses dias nós não queremos pagar um preço para uma geração. Nós achamos lindo uma pessoa, as crianças dançando, adorando, fazendo um altar aqui, representando Levítico capítulo 6. Mas sabe o que é o mais interessante? Alguém pagou um preço para ir atrás comprar uma roupa. Alguém pagou um preço para ir buscar a chama que estava acesa aqui, que eu achei muito criativo. Alguém correu atrás. Alguma mãe talvez não tinha um recurso suficiente, mas falou, não, vou dar um jeito, porque minha filha vai dançar, isso, aquilo, outro. Mas sabe de uma coisa? Eu fui tocado, por quê? Porque você pagou o preço, e a sua filha estava dançando, o seu filho estava aqui servindo. Sabe o que é isso, meu irmão? Ei, vale a pena, buscar graveto, vale a pena manter a chama acesa. Amém? Vamos lá, vamos correr aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. Senão eu vou começar a viajar aqui, não vai entrar no manto. Vamos. Amém? Vamos lá, e diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade, capítulo 1, tá? Amém? Tem alguém comigo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os meus antepassados, dou graças a Deus, verso 3, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de dia e de noite. Esse cara é violento. Ele estava preso, estava no fim da sua vida, escrevendo carta, e ainda estava intercedendo pelo seu filho amado Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, e ele era um pastor jovem, mas sabe de uma coisa? Ele teve um homem que ensinou. A minha pergunta aqui hoje, essa tarde é, alguém já passou por uma prisão assim, e tem que escrever para alguém, motivando alguém? Eu acho que ninguém, né? Eu tenho medo de falar isso na minha igreja, porque se eu faço, alguns levantam, lá na comunidade, aí eu tenho que falar, baixa a mão, rapaz. Mas enfim, qual era a motivação desse cara? O que queimava no coração do apóstolo Paulo? Ele sabendo que eram os últimos dias, mas motivava ele a escrever para o seu filho. Sabe de uma coisa? Ele tinha um fogo dentro do coração dele, e ele sabia que ele tinha que deixar um legado, e aquilo impulsionava ele a escrever as cartas. Mas sabe o que é o mais interessante aqui? As meninas dançaram isso. O verso 4 diz assim: lembro das tuas lágrimas, e estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem o quê? Tem alguém comigo aí? Sem fingimento? Está escrito aí ou não? O que está escrito aí? Fingida. Os meninos não dançaram aqui? A música não fala sobre isso? Amém ou não? A mesma
que primeiramente habitou em tua avó, Lode, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Por essa razão, te exorto, ou te admoesto, que o que está escrito aí? Que reavives o dom que há aonde? Que há em ti. Amém ou não? Está escrito isso aí? Vamos lá. Verso 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Até aqui. Vamos lá comigo em Levítico capítulo 6, a partir do verso 8. Alguém já ministrou isso aqui? Eu não vi na conferência? Não? Levítico, alguém falou? Não. E diz assim, Levítico 6, 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus, dizendo: esta é a lei do holocausto. Ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo da onde? Do altar. Pula comigo para o verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Amém ou não? E sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não. A primeira coisa que eu quero dizer para você essa noite aqui, eu quero falar para dois tipos de pessoas, amém? Quero falar para duas gerações aqui. A primeira coisa que esses dois textos nos ensinam é que alguém pagou um preço. Apóstolo Paulo pagou um preço para Timóteo, amém? Moisés subiu, pagou um preço para o povo, mas Arão teve uma direção através de Moisés, uma direção de Deus, que ele tinha que fazer o que? Ele tinha que pegar ele e os seus filhos e fazer o que? Tem alguém aí comigo? Me ajuda aí. Pegar a lenha para manter o fogo. Manter o fogo. Sabe o que é o mais interessante? Quando nós vamos para o capítulo 9, no verso 23, o mais interessante, depois você lê na sua casa, que eu quero ganhar tempo aqui, é que esse fogo ele não foi aceso pelo homem. Esse fogo foi aceso por Deus. Certo? Amém? Quem acendeu o fogo não foi o homem, mas quem acendeu o fogo foi Deus. Teve alguns homens que tentaram acender o fogo, mas não deu certo. O que gerou? Morte. Alguém sabe quem foi esses homens? Alguém sabe ou não? Tem alguém aí comigo? Nadab e Abiú. Eles tentaram produzir um fogo estranho, mas gerou neles morte. Mas onde eu quero chegar? Pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Meu irmão, primeiro quem acendeu o fogo no teu coração foi Deus. Não foi sobre a sua força, não foi sobre o seu jeito, não foi sobre a sua maneira, não foi sobre a sua técnica, não foi sobre o seu conhecimento teológico, não foi sobre o seminário que você passou, não foi sobre a sua faculdade teológica, não. Quem acendeu o fogo no teu coração foi Jesus. Foi Ele que acendeu o fogo no teu coração. Mas a segunda coisa que eu quero que você entenda, que quem tem que manter a chama acesa é você. Essa responsabilidade não é do seu vizinho. Essa responsabilidade não é do professor da escola bíblica que leva a sua criança aqui para o lado. Essa responsabilidade é sua. Então quem tem que manter a chama acesa é você, meu irmão. Quem tem que buscar graveto todos os dias é você. E isso leva um preço. Mas o problema da nossa geração é que às vezes nós chegamos no lugar de cansaço, porque o que eu escuto hoje são pessoas falando mal dessa geração que veio, amém ou não? São pessoas batendo nessa geração, falando que é uma geração preguiçosa, que é uma geração difícil, que é uma geração cheia de conhecimento, mas cheia de vaidade, e é tantas coisas, é tantas críticas, mas sabe, quero te falar uma coisa, a incumbência de levar essa geração para o Senhor e manter a chama acesa, ela é nossa. A responsabilidade de o nosso filho amar Jesus, ela é nossa.
Sabe por quê? Porque quando eu volto para o texto aqui de 2 Timóteo capítulo 1, eu percebo que a mãe e a avó de Timóteo ensinavam ele. Antes de qualquer viagem missionária que Timóteo fez, primeira coisa, o apóstolo Paulo foi saber do testemunho dele, foi saber quem ele era, como era esse menino. Antes de ele sair para qualquer tipo de igreja, ou antes de ele receber alguma carta, sabe de uma coisa, ele foi gerado no Espírito. E outra coisa, ele precisou expor a sua nudez. Eu quero te falar para essa geração mais nova, não tem como você iniciar um chamado ou continuar o legado se você não expor a sua nudez, porque a Bíblia nos ensina que quando o apóstolo Paulo chama Timóteo para a viagem missionária, ele falou assim: meu filho, você precisa circuncidar, você tem que expor a sua nudez. Sabe por quê? Porque o seu testemunho precisa falar mais forte. O problema dessa geração é que nós conhecemos Jesus, queremos o fogo, mas não queremos dar um bom testemunho. Mas eu quero te falar, nesses dias, Deus está levantando uma geração que ainda anda em santidade, que expõe sua nudez e diz: está aqui minha nudez, meu líder, me leva, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo outro, mas eu quero andar em pureza e santidade, porque eu quero que o meu coração seja incendiado todos os dias. Vamos lá. Terceira coisa, porque não sei se eu acho que é só lá na minha comunidade, aqui não tem essas coisas não. Mas você senta com um adolescente, com um jovem, tudo ele sabe. Pensei isso que era, aqui não tem, né? Aqui vocês são santos, né? Aqui vocês são diferentes. Mas tudo ele sabe. E é difícil, porque nós precisamos ensinar, isso leva tempo, é difícil. Mas sabe o que eu vejo? Que tem muitos Paulos também parando no meio do caminho. Tem muitos Arão parando no meio do caminho. Tem muitos Paulos aqui e muitos Arão transferindo essa responsabilidade para a igreja. Mas eu quero te falar que essa responsabilidade, ela é tua. Essa responsabilidade é tua. Da mesma forma que aquele jovem, ele precisa expor a nudez para entrar no outro nível, viver algo diferente no Senhor. Da mesma forma nós precisamos assumir a responsabilidade, porque criticar é fácil, amém, irmãos? Eu acho que na terceira ou na quarta geração de jovens, me ajuda aí, terceira ou quarta? Aquela menina que dá um tchauzinho, Vitória, eu peguei ela no colo, na última conferência ela estava ministrando comigo aqui, essa aqui eu quase peguei no colo, quase. A Gabi está comigo, ela era adolescente, Judá era adolescente, Fabrício já era um pouquinho mais velho, já tinha uns bigodinhos já. Mas enfim, Raif e o Samuel ainda está no processo, viu, gente? Esses meninos bonitos aí, esse veio do Acre, aí a gente está, brincadeira, eles são uma benção. Mas enfim, onde eu quero chegar com tudo isso? Que é muito fácil criticar, que o problema é a igreja, que o problema é o líder, que o problema é o pastor, que o problema é esse. Mas na verdade, essa incumbência não é deles, essa incumbência é sua. As duas gerações precisam ter responsabilidade. E eu sei que é difícil, mas eu queria te falar, você que talvez representa um Arão nessa casa, que representa um Paulo, Deus vai te renovar essa tarde. E eu queria te pedir algo essa tarde. Não abre mão dessa geração. Eu sou um pastor de jovem que estou em transição. Tem alguns líderes que já estão assumindo. Amém? Mas eu sabe de uma coisa, eu não parei. Tem outro desafio para mim. Tem outros desafios. E esses dias eu orei e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu quero continuar queimando. Eu quero continuar te amando. Eu quero continuar buscando lenha. Sabe de uma coisa? A responsabilidade de um devocional na tua casa, ela não é do pastor da igreja, ela é sua. Porque quando nós olhamos para o texto aqui, Timóteo era um jovem que não tinha uma fé fingida. Ele era um jovem autêntico, como diz meu pastor. Ele era um jovem que tinha uma identidade. A fé dele não era fingida. O apóstolo Paulo escreveu isso. Mas em algum momento o apóstolo Paulo falou para ele assim:
os desafios estão vindo. E eu sei que essa igreja que você está pastoreando é bem difícil. Mas fica tranquilo, varão. Reaviva o dom que há em você. Tem muita gente que parou de queimar. Porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração de muita comunicação, né? Antigamente, você, para comunicar com uma pessoa, eu sou do tempo da carta, tá? Não sou tão velho assim, mas sou do tempo da carta, amém? Não? Tem algumas pessoas já dando risada. Eu sou igual o carro de Uber, irmão. Sabe como é que é o carro de Uber, não? A frente bonitinha, tudo arrumadinho o carro de Uber, mas o quilômetro é bem rodado. Você entra, a quilometragem é bem alta. Tô tipo o carro de Uber, entendeu? Mas vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Me ajuda aí. Pois é, eu sou da geração da grafosfera, que escrevia, da ficha no orelhão, depois foi o cartão. Eu peguei isso. Você não pegou não, né? Você já pegou no tempo. Acionando sua resposta. Mas enfim, eu sou dessa geração. Final de 80 para 90. Bem ou não? E hoje é tudo videoesfera. Um exemplo, o que eu estou ministrando aqui, daqui a pouco vai passar aqui, ó. Amém ou não? Porque a comunicação daqui é violenta. Já elogiei, guarda o coração aí. Não sei quem está aí hoje, mas guarda o coração. Segunda vez que eu elogio. Mas enfim, vou acabar aqui, daqui a pouco está passando aqui, então tudo é rápido. Sabe, tudo é para ontem, tudo é acelerado. Mas sabe de uma coisa? Ao mesmo tempo que tudo é rápido, tudo é frágil, tudo desiste rápido. Parou para pensar sobre isso? Mas sabe de uma coisa? Você precisa aprender com os mais velhos. O problema é que, se a gente não tomar cuidado, haverá uma ruptura entre uma geração e outra, e o bastão não vai ser passado. E se o bastão não for passado por conta da comunicação, eu quero te falar uma coisa: o fogo não vai continuar sendo aceso. Nós vamos entrar num tempo onde a igreja brasileira vai entrar numa frieza muito grande. Pastor, por que você está falando isso? Cara, quando você vai para os Estados Unidos ou quando você vai para a Europa, você vê como é triste, porque dizem que é o pós-cristianismo, é uma frieza. Mas sabe de uma coisa? O Brasil teve uma palavra. Nós temos uma palavra. E sabe o que está acontecendo? Semana retrasada eu sentei com um pastor da França. Ele é brasileiro, mas foi para a França e está há anos lá. E ele está saindo da França agora, implantou igrejas lá, acho que tem umas 12, 13 igrejas, e agora está indo para os Estados Unidos. E eu estava conversando com esse pastor, e ele começou a falar dos filhos, né? De que quem cuida dos filhos dele hoje, em questão de confronto, de amar, de trazer para a porta, de ensinar o ministério, é o pastor de jovem que ele gerou. E sabe de uma coisa? Se houver essa ruptura entre duas gerações, sabe o que vai acontecer? Talvez o Brasil vai ser considerado como um país mais para frente, pós-cristianismo, mas não vai acontecer isso, amém? Sabe por quê? Porque Deus ainda está levantando os Arãos, Deus ainda está erguendo a vida dos Paulos, e Deus está reavivando a chama dos Timóteos. A palavra reavivar, reavivamento, ela tem um significado de aquilo que estava morto trazer vida. Eu não sei, mas talvez o diabo quer destruir a nossa casa, a nossa família, a próxima geração, trazendo uma ruptura. Mas sabe de uma coisa? Uma das últimas palavras do Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que ele virá e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem alguém comigo? Sabe de uma coisa? O diabo ele tenta romper a comunicação, romper para que o legado não seja passado. Mas eu quero falar isso aqui está quebrado. Porque hoje, essa tarde, Deus vai renovar você que talvez tem pago o preço, investido há anos,
E Deus vai te ensinar, você que é um Timóteo, a ter humildade, submeter e pegar na mão dos mais velhos e falar assim: eu não quero caminhar sozinho, eu estou contigo, vamos para cima. Até aqui o Senhor chegou, ei, mas me impulsiona, me leva para a próxima estação, me leva para a próxima fase. Ei, o que o Senhor fez, ei, para Deus acender a chama no seu coração, eu quero isso. Eu não sei você nesses dias, mas eu me lembro que quando eu ia em conferências, eu via a hora de chegar e sentar na primeira cadeira, que eu via aquele cara ministrando, porque eu tinha sede daquilo que ia ser liberado através do altar. Ei, eu quero te falar que nesses dias, talvez essa geração acha que sabe tudo, ei, mas está na hora de a gente sentar, se prostrar e falar assim: eu quero aprender com os mais velhos, eu quero ensinar, eu quero aprender. Se ele chegou até aqui, é porque ele foi buscar lenha, e eu quero isso. Sabe que a Bíblia nos ensina para nunca desprezar os marcos antigos. Tem alguém comigo aí, não? Então não despreze os marcos antigos. Eu não sei você, mas eu fui criado pela minha avó. Eu fui criado pelo meu tio. Minha mãe era esquizofrênica, eu já falei isso. Mas minha mãe ia ir para a igreja com seus problemas psicológicos. Eu cansei de chegar na balada, eu deitado e minha mãe orando por mim. Eu me lembro de certas situações que eu morava com minha avó, e eu saía, bispo, e eu chegava da balada 4 horas da manhã, e ela estava de joelho no portão. Quando eu abria na porta, quando eu abria, eu tomava um susto. Meu Deus, o que você está fazendo aí, tia? Ela falava assim: agora eu posso dormir. Alguém pagou o preço. Pastor, o que você está falando? Jesus já pagou o preço, é verdade, mas alguém pagou o preço. E todas as vezes que eu olho esse texto, eu leio ele, meu coração arde, porque eu sei que alguém orou por mim, porque eu sei que aquela mulher de coque, ela não descansava quando eu chegava. E quantas vezes as lágrimas estavam ali no corredor, na porta da casa. Você que é Timóteo, essa noite eu quero te falar: reaviva o dom que há em você. Reaviva o dom que há em você. Alguém colocou a mão na tua cabeça quando você estava dormindo. Alguém falou assim: ei, essa aqui não vai ser uma garota de programa, não, essa daqui não vai ser, não, essa aqui vai ser uma mulher de Deus. Alguém colocou a mão na cabeça e falou assim: esse aqui não vai ser um ladrão, não. Esse aqui vai ser alguém que vai te temer e vai te amar. E talvez a expressão do seu coração: eu sou esse Arão, eu sou essa pessoa que pagou o preço, tem pago o preço. E eu só queria dizer: não desiste dessa geração. A chama precisa continuar queimando no altar. Meu Deus. Eu queria só pedir uma coisa. Talvez nesses dias você tenha andado desanimado, cansado. Às vezes cansado de orar por aquele filho. Às vezes cansado de orar por aquele neto, daquele sobrinho. Eu quero te falar, eu fui fruto da oração da minha tia e da minha avó. Elas entenderam quem era Lodi. Elas entenderam esse texto. E hoje Deus está te renovando. Sabe por quê? Está respirando? Tem fôlego? Então tem jeito. Tem fogo? Está respirando? Tem fôlego? Então tem jeito. Ei, pastor, não tem mais jeito, meu filho está nas drogas, meu filho está perdido, pastor, acabou. Não, minha irmã, não desiste de orar. Tem fôlego, tem jeito, tem fôlego, tem jeito, está respirando, tem jeito. Não para. Ei, chama aí. Talvez você tenha pessoas, irmão seu, que está assim. Ei, eu quero te falar uma coisa: Deus não destruiu, ei,
Ei, pessoas, pela intercessão daqueles que pagaram o preço, tem fôlego, tem jeito. Ei, não desista. Ei, chamai com tobaca. Sopra, Deus. E eu oro essa noite, e eu quero liberar essa palavra profética. Renova, Deus, renova os Arão, renova, renova, renova. Shaimarco. Isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Renova, Espírito Santo. Toca, Jesus, toca, Jesus. Chamai com tama. Ei, Marca. Eu queria honrar aqui uma pessoa. Sabe, o problema é que chega um certo momento, a gente acha que não vai frutificar mais. Mas até na velhice, a palavra nos ensina que a gente vai frutificar. E eu queria honrar vocês aqui. Eu queria dizer obrigado. Obrigado porque eu fui alcançado pela oração de vocês. Obrigado porque muitas vezes eu cheguei na igreja e a senhora estava cantando. Meu Deus, tem fôlego, tem jeito. E hoje Deus está renovando vocês, amém? Hoje Deus está renovando vocês. Deus está colocando, pastor, uma chama no coração e aquecendo. Amém, pastor? Meu Deus, que presença. Obrigado. Só queria agradecer isso. Irmão, talvez você não está entendendo nada. Mas a primeira igreja que eu me converti, a irmã Edna estava lá para me servir. Com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. E sabe, se eu cheguei, ontem eu chego até aqui, que Ebenezer até aqui o Senhor nos ajudou. Foi porque alguém pagou o preço, pastor. Foi porque alguém ficou noite sem dormir. Porque alguém fazia um café na cantina. Porque alguém deu uma oferta na conferência. Cadê os voluntários dessa casa que estão nessa conferência aqui? Queria liberar uma palavra profética. Obrigado. Que o Senhor te renove essa tarde. Obrigado. Sabe por quê? Porque ver esses adolescentes aqui, meu Deus. Eu não sei, mas eu fui muito tocado. Eu pude ir embora. Eu não precisava nem ministrar mais. Meu Deus. Agora vou, né? Meu Deus, que presença. Meu Deus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Ei, talvez aquilo era morte. Talvez o diabo preparou um ambiente de morte. Falou, não vai frutificar mais. Não. Ei, Deus está te renovando, Arão. Deus está te renovando. Ei, você que representa o Paulo, Deus está te renovando. Deus está acendendo a chama no seu coração novamente. Deus está acendendo. Não. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Toca, Jesus. Toca, Jesus, meu Pai. Ei, chamai com dona. Isso. Meu Pai, isso, Espírito Santo. Ei, não é sobre assistir o que está acontecendo. Não. Isso, reacende novamente. Meu Pai, isso.
Jesus essa tarde. Toca no Jesus. Meu Deus. Mais. Ei, isso. Ei, chama aí, é meu Pai. Tem gente que já entendeu, já está buscando graveta. Apóstolo Paulo podia falar assim: não, eu estou sozinho, vou parar. Apóstolo falou: não, eu não vou catar mais graveta. Os preguiçosos ficaram olhando lá. E eu fui no meio da neve, no meio da chuva. Eu fui pegar e de repente, eu, na hora do graveta, eu fui picado. Meu irmão, às vezes nós passamos por tempestade e achamos que está tudo bem, mas depois da pós-tempestade pode ser que o inimigo prepare alguma coisa para você. Mas eu quero te lembrar que quando a víbora picou ele sacudiu a mão. Aonde? Foi no fogo. Ele sacudiu, foi na fogueira. Sabe o que significa? Que nenhum veneno, nenhuma palavra de desânimo vai matar a sua geração. Sabe por quê? Porque houve um avivamento naquela região. Pessoas se converteram, pessoas foram curadas. Sabe por quê? Porque ele não parou. Ei, mamãe, a minha adoração deixa. Eu não sei você essa tarde. Ei, a hora avançou aqui, mas eu queria te colocar você ficar em pé, amém? Chamai Catanamacho. Isso. Não assiste não, meu irmão. Deixa Deus te tocar. Chamai Catanamacho. Isso. Ei. A minha. Isso, Espírito Santo. Toca no Deus. Sei, mas tem alguém que entendeu essa mensagem. Talvez você entrou aqui essa tarde e talvez a chama estava apagando, mas hoje o Senhor está aquecendo novamente você. Talvez você estava a ponto de desistir, ou talvez você está como Timóteo, com medo, desencorajado ou perdido. Mas lembra do dom que foi imposto através da imposição de mãos. Hoje eu vim te lembrar você que alguém liberou uma palavra sobre a sua vida. Você que representa o Timóteo nessa casa. Hoje talvez você entrou aqui sem esperança ou sem entender qual o seu chamado. Mas eu quero te falar uma coisa: o Paulo não vai passar o bastão sem a chama estar acesa, mas ele vai passar o bastão queimando. E você vai pegar esse bastão queimando. Eu vou repetir, você vai pegar esse bastão queimando. Sabe como é que é uma corrida de passar o bastão? É assim, ó. Um tá correndo e o outro vem acompanhando. E no meio da corrida, ele passa o bastão pro outro e o outro sai disparado. Ei, sabe o que significa isso? Não é sozinho não. Eles correm juntos para um propósito. Ei, eles correm juntos. Ei, o problema dessa geração é que você quer caminhar sozinho. Não tem como, meu irmão. Você precisa caminhar junto. Mas hoje eu queria convidar você que talvez está desesperado, dizendo: pastor, eu estava sem esperança, mas hoje eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar para o meu chamado. Eu quero voltar para o meu tempo de adoração. Eu quero sentar com os meus filhos. Eu quero ensinar eles. Eu quero queimar junto com eles. Amém? Tem alguém aqui essa tarde? Vem aqui na frente. A gente tem poucos minutos. Nós vamos orar juntos. Amém? Amém? Pode vir. Você quer vir?
Amém? E você que está aí atrás, não fica assistindo, meu irmão. Feche seus olhos, continua queimando. Você que está queimando, continua. Sim. Meu Deus. Talvez faz tempo que você não queima. Talvez o que está acontecendo aí é só cinzas. Meu Deus. Talvez você não tenha esperança mais. Mas hoje Deus está te renovando. Meu Deus. Obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar. Meu Deus. Feche seus olhos. Isso. Se puder bagunçar um pouquinho as cadeiras, amém? Puxar um pouco para trás para os irmãos virem. Mas pode vir, vem aqui. Ah, você que está aí atrás, começa a interceder. Ah, Deus está renovando alguns altares. Deus está limpando alguns altares. Sabe por quê? Porque você é esse sacrifício. E você é esse altar, você é esse templo do Espírito Santo. O véu se rasgou de cima a baixo. E hoje Deus está te renovando. Deixa subir. Ah, isso. Toca, Jesus. Toca, Jesus. É o Senhor que faz, não sou eu. É o Senhor que renova. É o Senhor que traz sonhos. É o Senhor que traz sonhos. É o Senhor que traz esperança. É o Senhor que traz cura. Ei, é o Senhor que traz cura. Ei, talvez você foi decepcionado. Você foi ferido. Ei, talvez você está sangrando aí. Isso. Mas hoje Deus está renovando você. Ei, isso. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Ei, sabe por quê? Meu Deus. Deus não te chamou com espírito de covardia. Ei, não. Ei, vai ser tendo um encontro com fogo. Queime. Toca no Jesus. Vai, Coltoba. Isso. Ei, Catarama. Ei, toca, Jesus. Toca,